Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui passando para mais um momento Palavra de Luz, o nosso estudo panorâmico do Evangelho segundo escreveu João. E hoje vamos falar João capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 21, onde nos fala a respeito que Jesus falou com Nicodemos que é necessário nascer de novo. Nicodemos, ele era um príncipe dos judeus e ele foi ter com Jesus à noite, provavelmente, segundo os historiadores, porque ele estava com medo de ser visto pelas outras autoridades, o que as pessoas iriam pensar se ele fosse até Jesus. Assim também hoje existem muitas pessoas que não se decidem para Jesus com medo do que os amigos, que os familiares, com medo das perseguições. Muitas pessoas acabam não decidindo servir a Cristo, ir até Jesus por conta medo da opinião alheia. João capítulo 3, versículo 1 em diante nos diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus à noite e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: Tu és mestre em Israel e não sabes isso? Na verdade, digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho de Deus que está, ou Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho, do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Nós lemos aqui, irmãos, João capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 21, onde nos fala sobre um assunto muito importante. Fala-nos sobre a regeneração e sobre a salvação. Como eu disse, Nicodemos foi ter com Jesus à noite, com medo da opinião das pessoas. Jesus falou que era necessário nascer de novo. Ele não entendeu o que Jesus estava falando, achou que Jesus estava falando que o homem teria que nascer de novo no sentido físico, mas Jesus estava falando no sentido espiritual, no sentido da sua moral, a sua vida deveria ser mudada.
Haja visto que a regeneração nos fala sobre mudança de vida. O cristão, ele nasce de novo, é uma pessoa que nasceu de novo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e afastados foram da glória de Deus. Mas a Bíblia também nos diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus, ele muda, Jesus, ele transforma a vida do homem através desse processo que a Bíblia nos fala, né, sobre a regeneração, esse processo de nascer de novo, espiritualmente falando. A regeneração, quem faz é Jesus. Jesus, ele transforma a velha natureza numa nova natureza. Aquele que é agora nascido, não da carne, mas nascido do Espírito. Pois aquele que nasce do Espírito, ele recebe a vida de Deus em sua vida. A vida dele é transformada, a vida dela é transformada. Jesus também disse em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A vontade de Deus não é que o homem venha perecer nos vícios, perecer nos pecados. A vontade de Deus é que o homem tenha a salvação. Mas para ele ter a salvação, é necessário nascer de novo. É necessário ele mudar a sua vida. Ele abrir o seu coração, deixar Jesus transformar o seu interior. Isso é feito através da fé e da confissão no nome de Jesus. Jesus disse, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus, ele veio, morreu na cruz por nós para nos salvar, para nos trazer salvação. Haja visto, infelizmente, muitos não serão salvos. Por quê? Porque não creem em Jesus, porque rejeitaram Jesus, porque não quiseram nascer de novo, endureceram o seu coração, não quiseram mudar de vida, quiseram continuar do jeito que estavam. Nós vemos também que aquele que é nascido do Espírito, ele é como o vento. O vento assopra onde quer, e o versículo 8, o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, quem dirige a vida dele agora é o Espírito Santo. O Espírito Santo dirige a vida dele, levando ele para onde ele quiser. Aonde o Espírito de Deus quer, o cristão vai. Por quê? Porque agora ele é guiado pelo Espírito Santo. Ele não é como a folha seca, veja bem. Ele não é como a folha seca. O vento sopra nele, ele vai. Não, ele é guiado. Ou seja, tem uma direção, tem um lugar certo para a vida dele. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Falando sobre a questão da condenação, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas, porque as suas obras eram más. O fato de rejeitar a Jesus já é a condenação. Todo aquele que rejeita Jesus já está condenado. Por isso, abre o teu coração, deixa o Espírito Santo te transformar, entregue a sua vida para Ele, para que você possa ter a salvação. Se você já serve ao Senhor, continue servindo a Ele, continue sendo guiado, sendo orientado pelo Espírito Santo. Pois a Bíblia diz, mas aquele, versículo 21, mas aquele que pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque as suas obras são feitas em Deus. É Deus quem guia ele, é Deus que guia ela, pois é o Espírito Santo, habita o Espírito Santo é que faz a obra. Então, as obras dele são manifestas na luz, pois ele está na luz e assim permanece. Que Deus abençoe, fique na paz. E esse foi mais um Momento Palavra de Luz, o nosso estudo panorâmico, o Evangelho segundo escreveu João. Deus te abençoe e até a próxima.